Sabe que quando eu fui estudar teologia, eu tinha muita dificuldade em saber qual era o ministério, o que um pastor fazia, o que um pastor faz. E eu lembro que no primeiro dia de apresentação, no trabalho, fui chamado para trabalhar num colégio adventista, e a diretora falou assim: pastor, vamos lá, que vou te apresentar para as criancinhas, né? E era os totocozinhos, sabe aqueles negocinhos assim, todo desse tamanhozinho assim, né? Um monte. E aí eu cheguei na sala de aula com medo, né? Aí a diretora falou assim: vocês sabem quem ele é? E aí crianças, elas respondem em coro, né? Não. Aí ela falou assim: esse é o pastor. Então, Aí perguntou assim: vocês sabem o que ele faz? Aí 99% disse o seguinte: não. Mas uma falou assim, ele fala no microfone. Falou, e além de falar no microfone, o que mais que ele faz? E aí ela disse assim: ele fala de Jesus. E eu aprendi o que um pastor faz. E hoje eu quero tentar revelar Jesus através do Apocalipse 15 que nós vamos estudar. Vou projetar o texto. É um capítulo curto, porém é um capítulo importante, que é um capítulo de transição. Vocês que já estudaram os 14 capítulos aí, com certeza já vão estar por dentro do contexto, né? Mas eu vou tentar trazer à luz aqui, a lembrança, o contexto. Capítulo 15, a partir do verso 1. Deixa eu ligar aqui. Vamos avançar aqui. Então, não sei se vocês vão enxergar, para quem conseguir enxergar aí, mas acompanhe com a gente Apocalipse capítulo 1, vamos ler até o verso 4, que diz assim, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta e sua imagem, e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O Apocalipse ele tem uma característica peculiar. Ele trabalha com revelação, ele avança na revelação, mas depois ele faz o que nós chamamos de flashback ou retrocesso. Ele retrocede, fala novamente o assunto e depois amplia. Ele vai nesse sentido. Você pode até ler o livro de forma linear, porém você vai ter algumas dificuldades. Ele não é uma narrativa que tem começo, meio e fim. Então a característica é assim, geralmente há uma revelação, avança nessa revelação, depois volta, conta a história novamente, com outra perspectiva, depois avança novamente, e assim fica um ciclo, né? O capítulo 15, ele tem esse detalhe. Ele é dividido em 2 blocos, né? Eu li o primeiro agora, que vai até o verso 4. Ele vai falar sobre o futuro, sobre os salvos que pregaram a mensagem. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso apareceu lá no capítulo 14, né? Enquanto Satanás, no capítulo 12, Satanás ele tem, poderíamos chamar aquele capítulo de as prioridades de Satanás. Então ele persegue, ele se levanta contra a mulher para não deixar que ela tenha o filho, né? Depois o filho nasce, ele se volta contra o filho, depois ele não consegue destruir o filho é arrebatado para o céu, e agora ele vai atrás da mulher e da descendência da mulher. Ele não consegue pegar, não consegue destruir, então o que ele faz? Ele levanta 2 aliados, um poder que sobe do mar e um poder que sobe da terra. Esses poderes se unem, né?
e aí persegue e mata os fiéis. O capítulo 14 vai dizer, começa também com um avanço, mostrando esse povo vitorioso no céu, mas depois retrocede dizendo como eles venceram. O que eles fizeram? Durante a perseguição, eles pregaram 3 mensagens especiais, certo? Então, no meio da perseguição, eles pregaram, não se calaram, pregaram a mensagem. O capítulo 15, ele também começa assim, ele começa mostrando a vitória dos santos. E nós vamos ver ponto por ponto aqui sobre esta vitória, né? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente pode destacar seria isso aqui, ó. Vi no céu. Vi no céu é uma expressão que indica local e tempo em que a cena ocorre. Há um avanço para a cena final com um desfecho positivo em relação aos salvos. Depois, nós vamos ver isso no verso 5, há um retrocesso da cena com um desfecho negativo para quem? Para os ímpios. Enquanto os salvos estão comemorando, depois o capítulo 15 vai voltar dizendo o que vai acontecer com os ímpios. Eles sofrerão as 7 pragas. Ok? Perceberam essa diferença? No capítulo 15, um bloco que fala do futuro, da vitória, e depois, o outro segundo bloco, vai falar agora de um ponto negativo. Os ímpios que serão destruídos pelo juízo de Deus. Tá? Entenda uma coisa, João, ele vai anotar, tudo que nós temos aqui no Apocalipse é o que João viu. Nós que vamos pegar os códigos, as imagens que João viu, e nós vamos decodificar, né? Mas João literalmente viu essas coisas, e o que ele viu, ele foi anotando e escrevendo, né? Que mais? Outro detalhe, diz aqui, ó, um sinal grande e o quê? Maravilhoso. Dá uma olhada no capítulo 12, no verso 1. Você vai ver um grande sinal. Capítulo 12, verso 1. Diz assim, ó. Viu-se um grande sinal no céu. Só que aqui, João vê um grande sinal e também o quê? Maravilhoso. Maravilhoso. E por que maravilhoso? Porque ele está contemplando a vitória dos salvos. Então, para ele é uma cena linda, maravilhosa, ok? Porque no capítulo 12, a cena que ele vai ver é uma cena de conflito, de batalha. Já no capítulo 15, ele já está vendo uma cena de vitória, ok? Vamos avançar. 7 anjos, interessante, nós temos vários setes, e vocês com certeza já estudaram vários setes aqui em Apocalipse, né? Tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 chifres, 7 bem-aventuranças. Já viram isso? No livro você vai encontrar 7 vezes dizendo, felizes são aqueles. Felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles. Então o 7, ele permeia todo o livro, né? É um símbolo de perfeição. E aqui nós encontramos 7 anjos que provavelmente tem relação com os 7 anjos que tocam as trombetas. Porque existe um paralelo, né? As 7 trombetas são juízos de Deus com misericórdia ao longo da história da igreja. As 7 pragas são 7 juízos de Deus após o fechamento da porta da graça. Entende? Então, trombetas, juízo com misericórdia. 7 pragas, juízo sem misericórdia. Muito bem, então temos esses 7 anjos. O que mais que nós encontramos aqui? Eu queria ver aqui com vocês, ó. Olha o verso 2. Dá uma olhada ali, ó. Tem um detalhe aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Acho que eu coloquei sim, ó. Ah, tá. Tem sim, ó. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Isso aqui é uma referência, uma alusão à travessia do mar. Lembra quando Deus tirou com um braço poderoso, né, o povo lá do Egito? E eles atravessaram o mar, os seus inimigos foram engolidos pelo mar, e depois eles fizeram o quê? Depois que atravessaram o mar e viu que os inimigos estavam mortos, o que eles fizeram? Comemoraram, dançaram, se alegraram, festejaram, porque Deus deu a vitória para eles. Então João,
está vendo de uma perspectiva futura, o povo que sai como vencedor, o mar, interessante, o mar de vidro. Aqui é difícil tentar entender essa simbologia, né? Quem sabe esse mar de vidro seja o brilho, glória, resplandência, não sei. O fogo é fácil, né? O fogo é a justiça, o juiz de Deus. Então, enquanto no Mar Vermelho, interessante, né? O fogo também é vermelho, né? Olha que paralelo interessante, né? Enquanto lá com Israel, eles atravessaram um mar literal, né? Os inimigos foram afogados ali, né? Destruídos pelo mar, quando se fecha. No futuro, João está vendo também o povo de Deus passando por esse mar, passando por essas dificuldades e vendo a vitória do povo de Deus. O detalhe aqui, verso 2, continuando, isso aqui eu acho que eu não coloquei. Diz assim, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Então nós temos uma referência ao capítulo 13. Se você for no capítulo 13, dá uma olhada no verso 17. 13:17, diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número, seu nome. Eu não sei quem fez o capítulo 13 aqui para vocês, né? Inclusive tem um vídeo no meu canal, para quem gosta de profecias, eu tenho um canal chamado Minuto Profético, né? Ali vocês podem ver algumas explicações sobre alguns textos, né? E eu lancei recentemente um vídeo só sobre esse verso. Para que não possam comprar, aquele que não tem a marca, o nome e o número. Nós muitas vezes nos preocupamos com a marca da besta. É interessante isso, é um tema importante. Mas nós esquecemos que no texto diz que Satanás vai tentar marcar o povo, mas também haverá um nome e também um número. A marca, gente, marca é sinal de propriedade. Os escravos naquela época, eles eram marcados, furados, né, perfurados. Os animais são marcados. Eu não sei se fazem isso hoje com gado, né, mas antigamente, no meu tempo de roça, a gente marcava o gado. Então Satanás marca os seus. Deus tem um selo. Olha que coisa interessante. Um selo de propriedade, de proteção, de cuidado. Satanás tem uma marca que fere, escraviza. Entende? Aí diz sobre o nome da besta. O nome na Bíblia tem um aspecto referente ao caráter. O caráter. Assim como o nome de Deus é santo, Satanás também, o seu nome ou a sua identidade, o seu caráter é profano. Então aquele que aceita a marca da besta também se submete à identidade, à filosofia, à ideologia do anticristo. E não só a marca, o nome, mas também o número. Número está ligado à identificação. A identificação, ao comportamento, a descrição. Nos últimos dias, as pessoas vão aderir à marca da besta, porque se submeterão, serão parecidos, terão a mesma ideologia e terão o mesmo comportamento desse poder contra Deus. Estão percebendo? Agora, aqueles que não receberam a marca de Deus, eles terão o caráter de Deus, serão movidos pelo Espírito de Deus, terão os frutos do Espírito, a identidade de Cristo. Estão percebendo o paralelo? Então, aqui no capítulo 15, quando fala que esses vencedores, eles venceram a marca, o nome e o número. Ou seja, eles são semelhantes a Jesus, não semelhantes a Satanás. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muito bem. Vamos avançar. O que mais que encontramos ali?
quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? É uma pergunta. Eu fiz uma pesquisa rápida e isso me surgiu uma ideia, né? Eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Vamos ler os textos que estão ali e vocês vão ver o que tem em comum com os textos que estão ali. Então, o primeiro texto é Apocalipse capítulo 5, verso 1. O pessoal está me ajudando aqui com o texto. Aí, ó. Apocalipse 5, verso 1. Em Apocalipse 5, verso 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. É isso mesmo? Ou eu marquei errado? Eu acho que eu que marquei errado. Perdão, eu acho que não é isso não. Cadê? Tá. É o verso 2, perdão. É verso 2, tá? 5:2. Isso, olha lá. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Primeira pergunta do Apocalipse. Primeira pergunta. Quem é digno de receber da mão o livro selado de Deus? Quem é? Primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta? Apocalipse 6:10. Olha lá. Apocalipse 6:10. Muito bem, está lá. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui é a abertura do quinto selo, né? É o momento do início do julgamento no céu, da purificação do santuário. Até quando, Senhor? E essa pergunta remete a Daniel, capítulo 8. Até quando, né? Durará a visão? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tem uma ligação com o juízo. Vamos para a próxima perguntinha de Apocalipse? O verso 17 agora, capítulo 16, 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Aqui é a abertura do sexto selo. É o momento ali da volta de Jesus. Quem é que pode se manter em pé diante de Deus? A não ser quem? Aí vem um capítulo 7 inteirinho explicando que os únicos que podem se manter em pé diante de Deus são os 144.000 selados, que tem o caráter de Cristo. Próxima perguntinha, Apocalipse capítulo 7, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Ali é uma referência à grande multidão e os 144.000 selados. Muito bem, próxima pergunta, Apocalipse 13, verso 4. Aqui é sobre a besta. Interessante. No capítulo 6 perguntou: quem é que pode ir contra Deus? No capítulo 13, Satanás também levanta um poder tão poderoso que a pergunta é feita: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Interessante isso. Enquanto as pessoas também questionam quem pode ir contra Deus, Satanás levanta um poder e fala assim: e agora? Quem pode ir contra esse poder? Vamos para a próxima perguntinha. Agora está no capítulo 15, verso 4, que nós lemos, né? 15, verso 4. A pergunta é: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, diante de tudo que tu és, né? Quem pode não temer o Senhor? São os ímpios, os rebeldes, né? Penúltima perguntinha, 17, verso 7. Apocalipse 17, verso 7. Nós temos ali um momento muito estranho, né? Quando João ele se admira. E ali vê uma mulher, uma prostituta, né? 17, verso 7, perdão. Diz assim na minha versão, o anjo, porém, me disse: por que ficou admirado? Porque antes ele tinha visto uma mulher bonita, né, vestida do sol. E agora ele vê uma prostituta, uma meretriz, né? E o anjo fala assim: João, por que você está admirado? Eu vou contar o que aconteceu. E a última perguntinha, capítulo 18, verso 18.
18, 18. Então, vendo o fumaceiro do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Aqui é uma referência à Babilônia, né? No Apocalipse nós temos uma grande cidade, Babilônia, a cidade que é dos bandidos, covil de demônios, de promiscuidade, mas também temos Jerusalém, a terra, a cidade do nosso Deus, né? A cidade pura, santa, imaculada. Muito bem. Bom, eu separei essas perguntas, depois eu vou analisar uma por uma, né? Eu quero fazer um estudo sobre isso, para ver se a gente... Porque no grego, na sintaxe do grego, muitas vezes nós traduzimos e colocamos uma pergunta, mas nem sempre é uma pergunta. Às vezes até uma pergunta retórica, né? Então não terminei o estudo, mas acredito que, assim como tem 7 em tudo no Apocalipse, provavelmente nós não temos 8 perguntas. Nós teremos também 7 perguntas, né? Mas não está pronto esse estudo, um dia eu quero me aprofundar nisso. Mais um detalhe no texto. Diz assim, continuando aqui, por isso todas as nações virão. Esse verbo está em que tempo? Futuro. Muito bem. Então, João está vindo, olhando o mar de vidro, o povo cantando com as harpas, comemorando, e agora vem como se fosse um pedacinho de salmos dentro do Apocalipse, né? E aí está falando no futuro, diante de tudo que o Senhor faz, o Senhor diz o seguinte: as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque só teus atos de justiça se fizeram manifesto. A palavra no passado, o verbo no passado, só que prostrarão e virão, aqui nós temos uma alusão ao juízo final. Vocês vão estudar ainda, Apocalipse capítulo 20, verso 11, quando tem um trono grande, branco, e abrem-se os livros, e todos estão na presença do Senhor. Os mortos ressuscitam na segunda ressurreição, os vivos também estão de um lado ali, glorificados, todos estão perante o Senhor. Só que diz que eles vão se prostrar. Mas nós sabemos por revelação profética, a escritora Ellen White, ela diz que todos se prostram, mas num momento de raiva e desespero, Satanás ele se levanta e tenta por última vez tentar destruir os santos e a cidade santa. Mas nesse momento o que acontece? Vem fogo do céu e os consome. Impressionante, impressionante. Continuando, agora vamos para o segundo bloco. Nós avançamos, João, no capítulo 15, do 1 ao verso 4, fala da vitória dos santos, a comemoração deles. Deus é justo, todos se prostrarão diante do Senhor. É um spoiler do futuro. Agora tem um retrocesso. Agora vai mostrar de maneira negativa uma visão sobre os ímpios, os rebeldes. Então vá comigo, capítulo 15, vou ler a partir do verso 5. Diz assim, presta atenção nos detalhes, hein? Depois destas coisas, depois eu explico isso para vocês, tá? Olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Até me empolguei aqui, dá vontade de continuar sobre as 7 pragas, mas isso aí é domingo que vem, eu acho, né? Muito bem. Então, o primeiro bloco, João está vendo uma revelação do futuro, da vitória. Só que agora, depois dessas coisas, que coisas? Depois desse bloco de imagem, eu estou vendo isto agora. Então, os nossos irmãos futuristas, é uma escola de interpretação bíblica, né? Eles leem o Apocalipse de maneira linear.
E quando eu leio de maneira linear e interpreto de maneira linear, eu tenho alguns problemas. Por quê? Porque se eu interpretar o capítulo 15 de maneira linear, eu tenho um choque de acontecimentos. Porque João começou falando do pessoal salvo. E depois ele começa a falar de flagelos na terra. Mas espera aí. Parece uma contradição. Porque nós entendemos que os flagelos estarão caindo na terra e os salvos estarão aonde? Quem sabe? Estarão no céu? Não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás? É um salmo profético. As 7 pragas estarão caindo sobre a terra. Os salvos estarão na terra. Entende? Então perceberam aqui então? Se eu entendo o Apocalipse de maneira linear, eu já tenho um problema aqui. Peraí, mas os salvos estão lá no céu. E as pragas estão caindo aqui na terra e só está os ímpios aqui? Não. Porque sabemos que nós estaremos presentes diante das pragas. Mas nós não seremos atingidos. Então, João vê um bloco de visões. Agora ele fala, depois destas coisas, não depois dos acontecimentos. Mas depois de ver isso, agora estou vendo isso. Então ele foi lá para frente, agora ele vai falar assim, Deus vai explicar como que aconteceu antes dele atravessar o mar vermelho, o mar de vidro. Antes dos salvos chegar no céu. O que aconteceu? Aí vem a visão que nós vamos ler agora. Ok? Muito bem. Então está lá. Depois dessas coisas, um novo bloco de imagens com retrocesso dos acontecimentos. Isso é muito claro, tá, gente? Então o Apocalipse ele sempre faz assim. Quer ver um exemplo? Ó? Vamos lá. As 7 cartas do Apocalipse. Começa com a primeira carta. Qual é a primeira carta? Éfeso. Éfeso nós entendemos que são características da primeira igreja. Depois vem Esmirna e assim por diante. Vai avançando no tempo, certo? Até chegar em que igreja? Que é a última igreja. Mas depois das 7 igrejas, João agora começa a ver 7 selos. Volta a história de novo. A abertura dos selos acontece quando Jesus fala assim, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide pregar o evangelho. Começa a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro. Então o Apocalipse ele vai até o fim, depois ele volta. Ele vai até o fim, depois volta. Tá? Continuando. Agora, olha que interessante. No verso, gente, capítulo 15, ó, verso 5. Olha só, diz assim, ó. Depois dessas coisas, olhei e abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E existe uma diferença aqui. Às vezes, quando a gente pensa em santuário, a gente já pensa no tabernáculo, que tabernáculo e santuário é a mesma coisa. E não é bem assim. Existe uma diferença nas palavrinhas no grego. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Quando nós estamos falando do santuário todinho, posso dizer assim, né? A Bíblia não usa a palavra naos, ela usa a palavra eskené. Então quando você fala o santuário todo, ou o tabernáculo todo, a Bíblia vai usar essa palavra do grego, eskené. Agora, quando a Bíblia quer falar de um ponto específico do santuário, vai usar a palavra naos. Na visão aqui, João está falando de um lugar específico do santuário. Foi visto no céu o santuário do tabernáculo. Qual o local específico João está falando aqui? Isso, o santo ou o santíssimo? O lugar santíssimo. E que nós encontramos no lugar santíssimo? A Arca da Aliança, que é símbolo de juízo, presença de Deus. E juízo por quê? O que tem dentro da Arca da Aliança? A tábua dos testemunhos, da lei, do caráter, a norma do juízo. Perceberam o detalhe aqui? Olha que importante. João está olhando no céu e ele vê o santuário do tabernáculo. Ele está olhando um lugar específico, o lugar santíssimo. É da onde saem todas as ordens de juízo. Vamos avançar.
saíram do santuário, naós, centro de comando para os juízos divinos. Interessante isso, quando vai descer os juízos, sai do santuário, do lugar onde Deus está, as ordens divinas para despejar o juízo sobre a terra. O que mais? Os anjos, eles estão vestidos de linho. Interessante, os anjos que têm as 7 taças, né? Eles estão vestidos como um sumo sacerdote. E quando é que o sumo sacerdote aparecia para fazer alguma coisa? Em que cerimônia? Você lembra qual a cerimônia? A cerimônia do juízo, da purificação, do Yom Kippur. Então, os anjos estão vestidos de sumos sacerdotes. Veja, o conjunto de sinais, de símbolos que João está vendo é uma redundância para dizer o seguinte: esse momento é um momento de juízo. A mensagem sai do Santíssimo. Os anjos estão vestidos como sumo sacerdote. João está vendo um lugar específico do santuário. Então, uma redundância para dizer que chegou a hora de acerto de contas. Né? Vamos lá. Um dos 4 seres viventes, tem um vídeo no meu canal que é o mais visto que eu tenho, né? Já passou dos 200 mil visualizações. Que eu explico em 4 minutos quem são esses... hoje, quando eu olho, dou até risada, né? Porque é um vídeo muito antigo meu. Esses 4 seres viventes são seres, assim, estranhos. Olha que importante eles no Apocalipse. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 5, verso 6. Diz que os 4 seres viventes dão as taças para os anjos. É eles que recebem a autoridade para dar aos anjos os flagelos, né? As pragas. Capítulo 5, verso 6, né? Diz assim, então vi no meio do trono, com certeza aqui é também uma referência ao santuário, né? Dos 4 seres, vi no meio dos tronos e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como sido morto, ele tinha 7 chifres. Aqui é mais a referência do cordeiro, mas eu quero que vocês entendam que no trono de Deus tem esses 4 seres, né? Se você ver uns versos à frente, no capítulo... Cadê aqui? Capítulo 4. Isso, capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Acho que eu devia ter colocado aqui. É 4, não é 5. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 4 anciões. 4, verso 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a cristal. No meio do trono, e à volta do trono haviam 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho. Vocês com certeza estudaram sobre isso nessa série, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses 4 seres viventes estão presentes em atos de juízo. Eles estão do lado de Deus, no trono de Deus, e eles participam do juízo. Outro verso que a gente pode ler, capítulo 7. Capítulo 7, 1 ao 3. 1 ao 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então diz que João está vendo 4 anjos nos 4 cantos. Claro, a terra não é quadrada, mas perceba um detalhe, são anjos. São anjos. Segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, olha o detalhe, aqueles que tinham recebido poder para fazer o quê? Causar o quê? Dano. Então, esses 4 anjos que estão ao redor da terra, Deus deu autoridade para eles fazer o que com a terra? Causar o quê? Dano, destruição. Agora, nós lemos no capítulo 15, agora, né, verso
capítulo 15, verso, que são eles, é um deles que dá aos 7 anjos as taças. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que esses 4 seres que estão nos 4 cantos da terra, Deus confiou a eles o poder para causar dano na terra. Mas por que eles não causaram dano na terra ainda? Porque tem um anjo que falou o seguinte: não façam nada até que a gente faça o quê? Sele os fiéis. Depois que selou os fiéis, os 4 seres viventes, que são os 4 anjos, eles vão dizer para os 7 anjos: vão e causem dano à terra. Então, eu lembro quando eu comecei a estudar na Bíblia, né, me ensinaram de que esses 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, né, são guerras, destruição, a Terceira Guerra Mundial, né, mas não é bem isso. Quem vai causar dano a essa terra não é Satanás, mas é um Deus irado contra um povo rebelde. Vocês vão estudar semana que vem as pragas. As 7 pragas nada mais são do que uma reconfiguração na terra. Lembra que a terra era um abismo sem forma, vazio, um vazio? Lembra? Deus não moldou a terra? Não foi isso? Se vocês vão estudar, as 7 pragas desconfigura novamente a terra para um abismo vazio e sem forma. Esse mundo vai ficar caótico. Nós estamos à beira de um nem Steven Spielberg teve uma imaginação tão criativa do que vai acontecer com esse planeta. Mas o que me deixa em paz é que o Cordeiro protegerá os seus. É assim, tá bom? Muito bem. Avançando, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário. Isso aqui é uma alusão quando no santuário se manifestava a presença de Deus, havia uma fumaça, né, no tabernáculo antigo. Então ninguém podia entrar, porque quem entrasse na presença de Deus, o que acontecia com eles? Morriam. Então João está vendo que lá no santuário haverá um momento que vai encher do poder e da glória, e ninguém pode entrar no santuário. Hoje, eu e você podemos entrar no santuário. Em nome de Jesus, nós já chegamos na presença de Deus. E Jesus intercede por mim e você diante do Pai. Então, pela fé, nós adentramos ao Santo dos Santos. Em nome de Jesus, recebemos uma audiência com o Deus do universo. Mas chegará um momento em que esta porta fechará. Os meus pecados, o meu clamor, não mais terá acesso a Deus, porque o intercessor, ele vai cessar a sua obra. E isso nós chamamos de fechamento da porta da graça. Da onde vocês tiraram isso, pastor? Lembra quando Noé pregou 120 anos, até que o momento em que a porta estava aberta da arca, mas veio a mão do Senhor e fez o que com a porta? Fechou. Ninguém mais podia entrar. Os salvos ficaram lá dentro, os perdidos lá fora. Então nós temos aqui, lembra que eu falei para vocês que o capítulo 15 ele é pequeno, porém importante, porque ele é uma transição. Porque é uma transição. Ele está falando ali do momento em que a pregação do Evangelho já foi dada ao mundo. A terceira mensagem angélica já foi dada com alta voz. Aquele que adora a besta e a sua imagem receberá a cólera de Deus, preparada sem mistura. Depois de pregado o Evangelho, todo mundo consciente, é nesse momento que Jesus termina o trabalho de intercessão no céu. Acabou. Jesus se levanta e fala: 4 seres, pode descer os flagelos. E os anjos começam a trazer os flagelos sobre a terra. Muito bem. Qual a importância disso? O que a gente aprende com isso? Porque
É interessante saber sobre isso. Olha, que interessante. Olha, o capítulo 15 fala sobre o mar de vidro, a festa, depois fala sobre os perdidos. Mas qual a importância disso? Então não esqueça nessa noite. O capítulo 15 de Apocalipse é um spoiler da vitória final e da alegria de um povo que confiou em quem? Em Deus. Não confiou em si mesmo, não confiou no estômago, não confiou nas suas obras, mas confiou no seu Deus. O que mais que o Apocalipse 15 nos mostra? O juízo virá para aqueles que insistiram em se rebelar e rejeitar o quê? A graça. Ainda existe graça, mas em breve a porta da graça se fechará e Jesus se levantará e virá buscar os seus. Ainda existe graça, e isso para nós deve ser motivo de alegria. E falando de graça, eu sempre quis de alguma forma externar para minha filha o que é graça. Certa vez minha esposa chegou da escola com a Manu, falou: papai, precisamos conversar. A Manu aprontou na escola. Eu falei: mas o que aconteceu? Não, papai, eu já conversei com ela. E tá tudo certo. Eu falei: não, mas eu quero saber o que aconteceu. Não, a Manu, ela empurrou o amiguinho. Você empurrou o amiguinho, Manu? Empurrei, papai, porque não sei o quê, mas eu já pedi perdão e a mamãe já conversou comigo e tá tudo certo. Mas pera aí, tá tudo certo com a sua mãe, comigo não. É o seguinte, Emanuela, papai não relou a mão em você e não pretende relar a mão em você. Papai não te cria para você bater nas pessoas. Então é o seguinte, da próxima vez que você voltar aqui e eu descobrir que você bateu em alguém, você vai se acertar comigo, porque eu não crio filho para bater em ninguém. Entendeu, Emanuela? Entendi, papai, entendi. Beleza. Passou alguns dias, Poliana chega em casa: papai, precisamos conversar. Por quê? Vou colocar ela de castigo. A Manu aprontou de novo. Mas o que ela fez? Ela empurrou os amiguinhos. Falei: como assim os amiguinhos? Papai, empurrei 3. E por dentro eu falo assim: essa é. Deixa esses moleques forgar, não. Mas enfim. Eu falei: filha, como assim, filha? Não, a mamãe já falou, já vai colocar eu de castigo, não vou ter TV e não sei o quê, 3 dias de sem TV. Eu falei: tá bom, isso aí é o acerto dela com você. Mas lembra que eu falei que se você fizesse isso, você ia apanhar? Lembra da varinha da repreensão? Ela já instalou um udó desse tamanho assim. Vai pro quarto que eu vou pegar a varinha pra gente conversar. E ela foi. Peguei a varinha, a Poliana falou assim: amor. Eu falei: não, eu dei minha palavra. Ela tem que entender que a gente não bate, a gente dá outra face. Aí cheguei perto dela: filha, você lembra que nós conversamos? Lembro, pai. Aqui a vara. Você empurrou 3. Sabe o que você merece? 3 varadas, 3. Mas papai... E começou a chorar. Mas não tem conversa. Nós tínhamos um trato. 3 varadas. Então levanta e o papai vai bater. Não, meu pai, não, papai, não, papai, não. E o coração meu por dentro assim, mas despedaçado. Eu falei assim: é agora que eu vou ensinar para minha filha o que é graça. Filha, você sabe que você merece apanhar, que você merece sentir a dor? Sim, papai. Você entendeu? Entende? Mas sabe que o papai ama muito você? E ela fez aquela cara de: como assim? Ama, mas quer bater? Eu amo você, menina. Então vamos fazer o seguinte: tem que cumprir a lei. O trato era: bateu, apanha. 3 chibatadas. Tá aqui a varinha, pus na mão dela. Agora o papai vai baixar o traseiro e você vai dar 3 varadas no papai, que eu vou sofrer a sua dor no seu lugar. E ela estava assim, e de repente falou: é, papai, 3?
Aí eu pensei, poxa, era para ser tão espiritual isso aí, né? Falei, vai filha, bate. E ela fez assim. Falei, não filha, é do jeito que você bateu dos moleques. Ah, entendi, menina. E ela bateu as 3 vezes dela. Aí eu abaixei e falei assim, filha, lembra que um dia a gente estava conversando e você não entendia o que era graça? O que Jesus fez por nós? Na cruz do Calvário, Jesus apanhou por você e por mim. Ainda existe graça. Ainda Cristo paga o preço do pecado por você. Mas chegará um momento em que o pai dirá para o filho: basta, chega. Vai buscar os meus amados. Vai buscar aqueles que tanto amei, que tanto entreguei. Naquele dia, a minha filha, espero que ela aprenda cada dia mais o que é graça. Mas espero que você não receba a cólera de Deus. Jesus já fez isso por você. Jesus quer te ver vitorioso. Quem sabe João estava olhando lá para o céu e viu eu e você naquele mar de vidro, cantando alegres, porque confiaram no seu Deus. Então, se você não fez a sua entrega ainda, se você não aceitou esse convite de graça, aceite. Porque senão a cólera de Deus cairá sobre você. Enquanto o quinteto canta, reflita sobre isso. Quais são os pecados que preciso confessar? Quais são as mudanças que preciso fazer? Depois faremos uma oração. Agradeço a presença de vocês. Agradeço ao pastor Giba pelo convite. E é uma alegria poder ter compartilhado a palavra com vocês. Vamos orar? Feche os olhos. Paizinho querido, é com muita alegria que hoje vamos sair desta igreja com a certeza que ainda existe graça. Ainda o Senhor Jesus intercede por nós. Sairemos também com a certeza de que o Senhor tem feito e fará o melhor, o impossível, para nos dar a salvação, Pai. Queremos estar naquele dia, como João viu, um povo alegre, festejando a vitória, deixando os inimigos para trás e entrando numa Canaã celestial. Queremos isso, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja com cada um aqui em suas lutas e dificuldades. Nos ajuda a entregar a nossa vida, as nossas preocupações, ansiedades. Se há alguém nesta noite que entrou aqui e não sabe o que fazer, está com dificuldades com o trabalho, com o relacionamento, com a saúde, enfim, Pai, que ele tenha certeza que mesmo em meio a essa dificuldade, o importante é que o Senhor está com ele. E eu lhe peço mais uma vez, Pai, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.